Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, amados. Estamos aqui dia 31 de dezembro, a qual está acabando o ano de 2015 e daqui a pouco estaremos iniciando o ano de 2016 e eu gostaria de relatar a respeito de uma passagem bíblica que está no livro de Lucas, seu capítulo 15 e o seu versículo 11 diante, aonde nos conta uma parábola do filho pródigo, aquele rapaz que pede a sua herança para o pai e vai embora da sua casa. O primeiro erro que eu vejo aqui neste filho, que ele pediu a parte da herança, né? E Jesus, contando essa parábola, vai nos ensinar algumas coisas aqui. Por quê? Porque como ele poderia pedir a parte de uma herança se o pai ainda não tinha morrido, se o pai ainda não estava morto? Porque nós só temos direito à herança quando o dono, aquele que tem a herança, vem a falecer. Então esse rapaz, ele pede, esse moço pede a parte da sua herança, mas ainda o seu pai não tinha morrido e o seu pai não tinha falecido. Mas enfim, ele pede a parte da herança dele e vai embora. E o texto bíblico diz que ele vai para uma cidade longínqua, ou uma cidade longe da onde ele morava. E a Bíblia diz que conforme o tempo que ele vai vivendo naquela cidade, ele vai gastando o seu dinheiro, ou na realidade ele perdeu toda a sua herança. No fogo do prazer, ele perdeu todos os seus bens, ou a parte da sua herança. A chegar ao cabo dele ter que trabalhar cuidando de porcos, aquele homem já começa a padecer. O que nos faz a entender aqui que ele se afastou daquele que apoiava ele, naquele que estava guardando ele. Porque quando ele saiu da presença do Pai, quando ele vai para uma cidade longe, não tinha ninguém para apoiá-lo, não tinha ninguém para ajudá-lo naquele momento que ele veio a perder a sua herança. E o texto bíblico diz que ele vai trabalhar com os porcos. E quando ele está trabalhando na casa desse senhor, ou na casa desse empresário, cuidando dos porcos, a Bíblia diz que ele começa a relembrar do tempo a qual ele estava na casa do pai, do tempo a qual ele vivia na presença do seu pai, e ele começa a sentir vontade de voltar. Acabo dele dizer assim que os funcionários do pai dele estavam vivendo melhor do que ele naquela situação. E a Bíblia vai nos relatar que ele decide voltar para a casa do pai. E o texto bíblico que ele pega as suas coisas e vai voltar para a casa do pai. E quando ele está chegando próximo, a Bíblia diz que ele avista o pai de longe. Ele avista o pai de longe e o pai também avista ele de longe. O versículo 20 diz assim: E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Na realidade, o pai viu ele e moveu de íntima compaixão, ou amor, afeto, misericórdia. É isto que o pai tem. Ainda que você esteja longe, distante do pai, eu quero que você reflita nessa mensagem, nessa passagem, nessa parábola do filho pródigo. Você não acha que já chegou o tempo de você voltar? Que essa cidade que você está, esse local que você está, só vai tomar, só vai roubar o que é seu? Que o Pai tem coisas melhores para você? Que o Pai tem uma nova herança para ti? Reflita nessa parábola do filho pródigo. O pai, quando viu ele,
moveu de íntima compaixão. Nos dá a entender que o amor do Pai ainda continua o mesmo para com você. O amor do Pai continua o mesmo. O afeto do Pai, a misericórdia do Pai. Então ele te pede hoje, ele te suplica hoje, através dos meus lábios, para que você venha voltar, para que você possa voltar para a presença dele. O texto bíblico diz que o Pai abraçou o filho, beijou o filho e pediu para os seus servos: traz as melhores roupas, coloca nele, traz sandália, coloca no pé dele, traz um anel, coloca nos dedos dele. Sabe o que eu entendi aqui, irmão? Se o pai pede para colocar uma nova veste é porque ele estava sujo. Se o pai pede para colocar uma nova roupa nesse filho que voltou, é porque as roupas dele já não estava, já estava usada, já estava acabada, ou quem sabe até rasgada. Mas quando ele voltou para o pai tem uma nova roupa para ele. Eu quero que você entenda nesta noite de hoje que o Pai tem uma nova roupa para te dar. Ele tem uma nova veste para dar para você. Ele quer trocar essas vestes suas que já está rasgada. Essas vestes sua que já está suja. O Pai quer trocar, te dar uma nova veste nesta noite de hoje. Volte para a casa do Pai. 2016 está chegando. Ele está te aguardando. Ele não quer que você perca mais nada. Porque lá fora, na cidade a qual este homem ou esse rapaz estava, tomou tudo que ele tinha. E quem sabe você está vivendo a mesma coisa que esse rapaz viveu. Você já perdeu tudo aí fora. Você já perdeu a fé. Você perdeu a esperança. Você perdeu os sonhos. Mas o Pai quer renovar todos os teus sonhos nessa noite. O Pai quer renovar a tua esperança nesse dia de hoje. Ele quer trazer uma nova alegria ao teu coração. E para isso é preciso você voltar. Ele precisa trocar as suas vestes. Porque o Pai é aquele que gosta de trocar veste daqueles que crê nele e daqueles que vê que as vestes estão sujas. Para o Pai trocar as vestes suas é preciso você ver. É preciso você se arrepender e voltar para ele. O texto bíblico diz que o Pai dá uma nova veste para ele. Troca ele e faz um grande banquete, uma grande festa na casa. O Pai quer fazer uma festa para comemorar a tua volta, a tua vinda novamente para casa. Ele dá um anel. Anel representa autoridade. O Pai quer te dar autoridade novamente para você fazer a obra, para você pregar o evangelho, para você orar, para você fazer a obra dele. Então ele quer te dar um anel, colocar um anel sobre os teus dedos. O texto bíblico diz que o Pai dá uma sandália para o rapaz. Sandália significa preparação do evangelho. É a caminhada que nós temos no evangelho. Nós precisamos estar calçado. O Pai quer te revestir de sabedoria, entendimento, autoridade para você fazer a obra. O Pai quer calçar os teus pés. O Pai dá todos esses presentes para esse rapaz, essa sandália, para tirar os pés dele da terra, porque a sandália afasta o meu pé e o seu pé da terra. Deus quer te afastar deste mundo contaminoso. Deus quer te afastar desse mundo que não tem nada para você. Então volte para a casa do Pai. Eu quero que você tenha uma reflexão nessa parábola do filho pródigo. O seu passado já está perdoado, apagado por ele. Basta você acreditar e voltar para a casa do Pai. Eu deixo essa reflexão. Eu quero desejar para todos um feliz ano novo, que vocês possam receber grandes bênçãos de Deus, do seu Pai, que representa o próprio Deus,
Então que vocês venham passar um ano abençoado por Deus. Amém? Todos aqueles amigos e amados pastores que nos convidaram aí no ano 2015 para pregar a palavra de Deus. Estamos aí 2016, no aguardo de cada um de vocês para poder estar junto novamente no ano 2016 com vocês. Amém? Então que Deus possa vos abençoar grandiosamente. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.